pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje vamos falar de energia potencial elétrica. Mas para a gente falar de energia potencial elétrica, vamos lembrar um pouco da energia potencial que a gente já conhece lá do estudo da mecânica. Bom, primeiro nós vamos analisar um sistema conservativo. O que é um sistema conservativo? Sistema conservativo é aquele que apenas as forças conservativas realizam trabalho. Isso é lá da mecânica. E o que é trabalho? Definição clássica de trabalho é a medida da energia que é transferida para um corpo através da aplicação de uma força durante o seu deslocamento. Guardem essa definição, nós vamos usar lá para frente. Mas o que é mais interessante para nós nesse momento é lembrar que no sistema conservativo a energia nem é criada e nem é destruída, ela se transforma. Então, no sistema conservativo, toda a energia do sistema, ela se conserva, mesmo que haja dentro do sistema transferência ou transformação de energia. Então, vamos lembrar da energia potencial gravitacional. Vamos supor, estou segurando essa caneta. A hora que eu solto, o campo gravitacional da Terra exerce uma força de atração, essa caneta começa a se movimentar. Se tem deslocamento, variação da posição ao longo do tempo, é porque tem velocidade. Então esse corpo começa a adquirir velocidade e ele começa a adquirir energia cinética. Mas de onde veio essa energia cinética? Da energia potencial que estava armazenada quando ele estava aqui. Então eu digo que no ponto A ele tinha uma certa energia potencial gravitacional, que era dado por mgh, e à medida que ele se desloca, ele adquire energia cinética, que é dado por mv² sobre 2. Na hora que ele chega no ponto B, se aqui é o meu ponto zero, a energia potencial que ele tinha guardada, armazenada, foi totalmente transformada em energia cinética. Agora vamos lembrar da energia potencial elástica. O que é energia potencial elástica? Se eu tenho uma mola, por exemplo, eu comprimo essa mola, vamos dizer que aqui fosse a sua posição de equilíbrio, onde a mola não está nem comprimida nem esticada. Se eu comprimir essa mola e soltar, se tiver uma bolinha aqui na frente dela, por exemplo, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai se movimentar. Se movimenta por quê? Porque enquanto a bola estava comprimida, eu tinha uma certa energia potencial elástica, que era dada pela constante elástica da mola. X² é o deslocamento da posição de equilíbrio em relação até o ponto A, dividido por 2. Então, por ter uma energia potencial elástica, a hora que eu solto, a bolinha começa a se deslocar com uma certa velocidade e ela vai adquirindo energia cinética. Mas essa energia cinética veio da onde? Veio da energia potencial elástica que ela tinha acumulada. Então vamos analisar a situação do ponto de vista do princípio da conservação de energia. A energia mecânica total que eu tenho no ponto A é igual à energia mecânica total que eu tenho no ponto B. O que é energia mecânica? É a soma da energia potencial mais a energia cinética. A energia potencial mais a cinética em A é igual à energia potencial mais a cinética em B. Isso vale aqui para energia potencial elástica? Vale a mesma coisa, o mesmo princípio. Energia potencial mais a cinética em A é igual a energia potencial mais a cinética em B. E em qualquer ponto dessas duas posições. Por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho potencial, que eu tenho uma altura em relação aqui ao meu nível, e tenho cinética, porque o corpo já tem velocidade. Aqui, a mesma coisa. Agora, vamos usar esse raciocínio para o nosso estudo de campo elétrico. Eu tenho uma carga geradora Q, e a gente sabe que se eu coloco uma carga de prova, uma carga de teste, nas proximidades do campo elétrico criado, gerado por essa carga geradora, se a carga for positiva, o que acontece com essa carga? Surge uma força elétrica de repulsão. A carga, ela muda de posição, ela é repelida, ela se afasta. Então vamos imaginar que essa carga esteja no ponto A, surgiu a força elétrica gerada pelo campo elétrico e ela começa a se deslocar e passa pelo ponto B agora com uma certa velocidade.
Se ela tem velocidade, a energia cinética do movimento, mv ao quadrado sobre 2. Mas vamos pensar bem. Se aqui o corpo chegou com velocidade, porque ele tinha energia potencial no ponto A. E se aqui o corpo chegou com velocidade, porque ele tinha energia potencial no ponto A, não é razoável supor que se o corpo passa pelo ponto B com uma certa energia cinética, é porque essa energia não veio do nada, é porque essa energia veio de algum lugar? E o raciocínio, então, você já percebeu, né? Quer dizer que no ponto A, essa carga tinha uma certa energia potencial que, a partir do momento que ela começa a se deslocar, vai se transformando em energia cinética. Você, aluno esperto, já percebeu. Aqui eu tinha uma energia potencial gravitacional por causa da força peso. Força gravitacional. Aqui eu tinha uma força potencial elástica por causa da força elástica. Se aqui eu tenho uma energia potencial por causa da força elétrica, qual o nome dessa energia potencial? Energia potencial elétrica. Muito bem, acertou. Então isso quer dizer que no ponto A eu tenho uma energia potencial elétrica. Então eu posso marcar aqui? Posso. Energia potencial elétrica. Por enquanto eu vou colocar ELE só para diferenciar da nossa energia potencial elástica, mas depois nós vamos trabalhar só com energia potencial elétrica. Então, pelo princípio de conservação de energia, a energia mecânica que ele tinha no ponto A é igual à energia mecânica que ele tem no ponto B. Mas espera aí, energia mecânica com campo elétrico? É, porque nós estamos falando do quê? Energia potencial e energia cinética. Princípio de conservação de energia também vale nesta situação. Energia potencial elétrica, à medida que a carga, o corpo, começa a se movimentar, ele adquire energia cinética, a energia potencial está se transformando em energia cinética. Mas para que serve a energia potencial? A energia potencial elétrica, ela serve para a gente medir o campo elétrico de uma outra forma, em termos de energia e, o que é mais importante, variação de energia. Se esta situação de conservação de energia vale para essa situação de conservação de energia, eu posso dizer que entre os pontos A e B, eu tenho uma certa variação de energia potencial. A energia potencial que eu tenho aqui, se uma parte se transformou em cinética, houve uma variação de energia potencial, que é dada como? É a energia potencial elétrica em B, menos a energia potencial elétrica em A. Agora, reparem outra situação. Quando eu coloco uma carga positiva num campo elétrico gerado por uma carga positiva, essa carga, essa partícula, naturalmente, ela se desloca se afastando da carga geradora. Então, esse movimento de afastamento, ele é espontâneo. E se a carga é positiva, o campo elétrico é positivo, e eu quiser forçar essa partícula para se aproximar da carga geradora, o próprio nome já está dizendo, é um movimento forçado. Então, o movimento espontâneo é quando a carga se afasta naturalmente da carga geradora. O movimento forçado é quando eu tenho que forçar essa carga, realizar trabalho, guardem isso, realizar trabalho para que ela se aproxime aqui da carga. E se eu tivesse cargas positivas e duas cargas negativas? O raciocínio seria o mesmo. Se eu tivesse uma carga positiva e uma carga negativa, o movimento espontâneo seria de atração e o movimento forçado seria de repulsão. Então, mesmo antes da gente definir a nossa energia potencial elétrica, eu posso afirmar que se a variação da minha energia potencial elétrica entre os pontos A e B é maior que zero, o movimento é forçado. Se a variação é menor que zero, esse movimento é espontâneo. Por que isso? Porque se eu tenho uma certa energia potencial no ponto A e no ponto B eu já tenho energia cinética, da onde veio essa energia cinética?
da potencial que estava armazenada. Então, espontaneamente, naturalmente, essa energia potencial ela vai diminuir. Agora, se eu forçar essa carga a se aproximar da carga geradora, eu estou aplicando uma força e estou fazendo com que a carga armazene energia potencial. Então, se a variação de potencial de um ponto para o outro é positiva, é porque esse movimento é forçado. Guarde esses conceitos, mais para frente nós vamos falar mais detalhadamente sobre eles. Se for necessário, volto o vídeo, mas a gente já vai apresentando para vocês já irem entendendo a movimentação e aquilo que nós vamos estudar na análise da energia potencial elétrica. Vamos para a definição agora então do que é energia potencial elétrica. Então, definição de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é dada por constante eletrostática do meio, produto entre as cargas. Quais cargas? A carga geradora e a carga de prova, e a distância em que essa carga de prova se encontra da carga geradora. Cuidado, essa fórmula é parecida com a fórmula da força elétrica. O que a gente tinha na fórmula da força elétrica? O módulo da carga e distância ao quadrado. Então é diferente. Força elétrica, módulo, distância ao quadrado. Energia potencial elétrica, não tem o módulo e a distância não é ao quadrado. Vamos fazer duas observações a partir dessa nossa definição de energia potencial elétrica. Primeiro, energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. Diferentemente do campo elétrico, diferentemente da força elétrica, que são grandezas vetoriais, a energia potencial é uma grandeza escalar. Isso significa que ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Segunda observação, variação de energia, nós sabemos lá da mecânica, é igual ao trabalho. Então, nós podemos analisar também um campo elétrico a partir da sua variação de energia potencial e o trabalho que está associado a essa variação de energia potencial elétrica. Definida a nossa energia potencial elétrica, lembramos que energia no sistema internacional, unidade é o Joule, e pela fórmula nós podemos perceber que essa energia potencial ela está associada a duas cargas, carga geradora e a carga de prova. Essa é uma observação importante. Campo elétrico gerado pela carga geradora. Força elétrica, eu precisava de uma outra carga, uma segunda carga na região do campo elétrico para essa força elétrica aparecer. Energia potencial elétrica, a mesma coisa. Para eu ter energia potencial elétrica, eu preciso ter uma segunda carga na região do campo elétrico para que essa energia potencial surja, apareça. Outra informação que essa fórmula nos dá é que a energia potencial elétrica é uma interação entre duas cargas. Então, para eu descobrir a energia potencial elétrica total de um sistema de cargas, eu tenho que fazer associações duas a duas dessas cargas para achar a energia potencial entre elas, para depois achar a energia potencial elétrica do sistema. Eu vou apagar a lousa e a gente vai ver essa situação. Ou então que nós temos um sistema com vários corpos carregados, eu quero achar a energia potencial total desse sistema. Como é que eu faço? Eu calculo a energia potencial de cada par de cargas. Afinal de contas, a fórmula é energia potencial entre duas cargas. Então, eu tenho a carga 1, carga 2, carga 3. Não importa se a carga é positiva ou negativa, lembra? Por quê? Porque a energia potencial é uma grandeza escalar. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, a energia potencial total desse sistema é a energia potencial entre a carga 1 e a carga 2, mais a energia potencial entre a carga 2 e a carga 3, mais a energia potencial entre a carga 3 e a carga 1. Então, para eu calcular, eu faço o cálculo de cada energia potencial separadamente. Como? Aplicando a fórmula da energia potencial. Energia potencial entre a carga 1 e a carga 2. K vezes Q1 vezes Q2, dividido por D1. Ricardo, mas aqui você usou maiúsculo e a fórmula é minúscula. Calma, pessoal.
maiúsculo, minúsculo, é só para diferenciar as cargas. Eu posso usar aqui Q1, Q2 maiúsculo, minúsculo, QA, QB, não se preocupe com isso. Assim como eu coloquei D1, D2 e D3, eu poderia ter colocado A, B ou C, não importa, a letra não importa, o que importa é o que ela significa. Cuidado! Mais a energia potencial entre a carga 2 e a carga 3, Q2, Q3, dividido por D2, certo? Mais a energia potencial entre a carga 3 e a carga 1, e por D3. A energia potencial de um sistema de corpos é assim que a gente calcula. Calcula a energia potencial de cada par de cargas e depois faz a soma. Só lembrando, né, pessoal? Nós estamos falando de cargas pontiformes, cargas cujas dimensões são desprezíveis em relação à distância entre elas. Então agora nós vamos para o exercício de aplicação. Tente fazer o exercício sozinho, depois tem a resolução. Então estão aqui os dados do enunciado do nosso exercício. Duas cargas separadas por uma distância de 20 centímetros, já passei para metros, importante, imersas no vácuo. Qual que é a energia potencial da carga Q? Só aplicar a fórmula, né, pessoal? Não tem segredo. Energia potencial, então, é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Qzão, 4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes Qzinho, 3 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 0,2. Fazendo essa conta, energia potencial é igual a 5,4 joules. Pessoal, vou deixar uma lista de exercícios de aplicação. Tente fazer, não conseguir, volta, assiste o vídeo novamente, consulte o seu material didático. Se mesmo assim tiver com dúvida, deixe nos comentários que nós vamos tentar resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!